Você como mestre já criou um continente inteiro, mas no fim todas as suas cidades pareciam iguais. Seus jogadores viajam centenas de quilômetros, atravessam fronteiras, atravessam montanhas, mares tempestuosos, e assim, quando eles chegam em uma nova cidade, tudo parece meio igual, as mesmas comidas, o mesmo sotaque, a mesma cultura. O segredo para você criar um mundo realmente memorável está nos povos e as regiões que o habitam. Cada cultura, vila e civilização ela precisa ser viva, única e coerente com o ambiente ao seu redor. Eu sou o Mestre Nagikun e hoje vou te mostrar como criar regiões orgânicas e povoados muito mais vivos, para que o seu mundo então ele respire autenticidade e cada viagem realmente pareça uma descoberta. Então já deixa seu like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro ponto que você aborda é tratar as regiões desse seu mundo como realmente personagens. Como assim? Todo bom mundo do RPG ele tem que ter uma alma, e essa alma vem de todas as regiões desse seu mundo, de todas as regiões que constroem o mundo que você está mestrando. Cada território, então, ele é um personagem com humor, voz, memórias e cicatrizes. Quando você for construir uma região, faça a seguinte pergunta: se essa terra pudesse falar, que histórias ela contaria? O que ela realmente falaria? Uma floresta antiga, ela pode falar através do som dos ventos que cortam os galhos das árvores e os rugidos das bestas místicas que habitam esse lugar. Uma cidade mais industrializada, uma cidade industrial, ela pode falar através do som dos martelos nas bigornas e o cheiro de fumaça que sobe constantemente das oficinas dessa mesma cidade. Você trata cada região desse seu mundo como uma entidade viva. Você dá personalidade, humor e até alguns traumas dessa região não são nada mais nada menos que as histórias que o povo viveu e eles foram endurecidos por isso. Então essa região ela não é um cenário, ela é parte da narrativa que você está construindo. O clima também ele molda o povo. O ambiente então ele é o primeiro arquiteto das civilizações. Um povo então que ele é moldado por neve, por nevascas, ele está acostumado com aquele frio constante, ele não vai enxergar o mundo da mesma maneira que uma pessoa que mora no deserto. Aquele calor que queima a pele, que impede as plantações de crescerem, sabe? Um exemplo seria o seguinte: existe um povoado chamado os Filhos do Gelo, e eles acreditam que o calor é uma maldição. Quando alguém desse povoado é banido, eles o exilam para o sul, para uma região mais quente, a qual eles chamam o inferno do fogo. Em suas aldeias, então, o silêncio é um sinal de respeito, pois o vento então ele carrega as vozes dos mortos. O exemplo aqui é o Game of Thrones, em que o norte molda os Starks, resistentes, silenciosos, leais e duros como o frio da região que eles habitam. Já as terras quentes ao sul, eles produzem nobres políticos impulsivos, como os Martell de Dorne. O ambiente então ele cria a cultura. Se você entender o clima daquela região, você vai entender o povo. É importante também pensar no que eles comem, no que eles bebem e o que eles celebram. A comida e as tradições são um atalho bem poderoso para você criar realismo mesmo. Os jogadores eles têm o costume de esquecer os nomes da cidade. Você mestra, você sabe disso. Mas eles nunca esquecem o gosto, entre aspas, da cultura. O que eles viveram naquele lugar, o que eles comeram, o que eles beberam, a festa que eles fizeram com o povo, sabe? Eles não esquecem. Um exemplo aqui é o povo das planícies carmesins. Eles caçam serpentes aladas e fermentam o sangue dessas criaturas em vinhos ácidos. Eles brindam antes de cada batalha dizendo: o medo tem sabor. E hoje o provaremos primeiro. No Senhor dos Anéis, então, os hobbits eles são lembrados por seu amor à comida, as festas e a paz rural que eles têm. 3 elementos que refletem a ideia do lar, o coração emocional de toda a saga. Quando você define o que um povo come, teme e celebra, você revela quem eles realmente são. Para você determinar como um povo vive realmente num determinado lugar, você tem que pensar na religião, valores e quais são os mitos locais. Toda a sociedade, então, elas nascem de uma crença. Essa crença que cria esse povo, ela pode ser religiosa, política, filosófica e até supersticiosa. Esses mitos locais, então, eles explicam o porquê de suas leis, até os costumes que regem aquele povo e aquela região. Um exemplo aqui é o arquipélago de Tariel, onde cada ilha acredita abrigar um deus adormecido. Ninguém cava poços ou minas, por medo de acordar o espírito sob a terra. Assim, seu comércio é marítimo, e sua arquitetura ela cresce sempre para cima, jamais para baixo. Nos jogos do Elder Scrolls, as crenças nos Aedras e Daedras, elas variam de região para região, mudando totalmente a cultura, o governo e até a moral de cada povo. Os mitos locais são as leis invisíveis que regem uma nação. É importante você lembrar, quando você for criar essas regiões também, pensar na linguagem, nas expressões e nos sotaques daquele povo. O modo como um povo fala é sua alma em palavras. Você não precisa criar linguagens inteiras, como fez o Tolkien, como fez o Martin, entre outros. Basta usar sotaques, provérbios e ditos locais. Um exemplo é que os mercadores de Sun dizem: o vento negocia primeiro, quando alguém tenta fechar um acordo rápido demais. Isso mostra uma cultura paciente que respeita o tempo e a natureza das coisas. Em The Witcher, cada região tem sotaques e vocabulários próprios. O refinamento de Toussaint, o dialeto rude de Skellige, o formalismo das cortes de Nilfgaard. Uma frase típica que aquele povo fale vale muito mais do que 1000 páginas de lore. A economia é um ponto extremamente importante das regiões que você está construindo. Muitos povoados, muitas regiões, elas vão basicamente plantar as mesmas coisas, mas a diferenciação não está no que elas plantam
no que elas importam, e sim no que essas pessoas elas valorizam. Um exemplo é que a nação de Carrot, ela exporta ferro, mas ela acredita que o ouro é amaldiçoado, pois reflete a alma e mostra os pecados de quem realmente o toca. Por isso os ricos, os nobres daquele povoado, eles acumulam estátuas de ferro, esculpidas em sua própria imagem, e nunca joias douradas. Em Star Wars, Tatooine é pobre e desértico, mas o comércio de sucata cria toda uma economia baseada na sobrevivência e no improviso. A economia ela não é simplesmente um detalhe, é o motor cultural desse mundo que você está criando. Diga-me o que um povo troca e eu direi quem ele realmente é. Nós sabemos que nenhuma nação que você for criar é realmente perfeita. Os conflitos internos são o que a tornam real. Pode ser o preconceito entre castas, rivalidades políticas ou até mesmo disputas religiosas. São essas falhas que dão textura e drama a essa região que você está montando. O exemplo é o Reino das Mil Vozes, e esse mesmo lugar foi fundado por bardos. Mas hoje, após tantos anos, a sua maior divisão está entre a música considerada sagrada e a considerada profana. Aqueles artistas então que eles cantam fora de templos, eles são perseguidos como hereges sonoros. Em Avatar, a Lenda de Korra, o Império da Terra ele sofre então com o próprio peso de sua história, uma nação dividida entre tradição e modernidade. Cada ferida social, então, ela é um gancho narrativo esperando para ser explorado. Claro que nenhuma região, nenhum povoado, ele não é nada sem sua história, sem suas memórias e seu próprio legado. Nós sabemos, então, que as nações mudam e os povos, eles desaparecem. O que resta desses povoados, então, são ruínas, músicas e até medos. Uma boa construção de mundo, uma boa construção de nação, uma boa construção de região inclui camadas de tempo. Mostre o que esse povoado já foi e o que sobrou. Ao construir povoados numa determinada região, você pensa na história. Quais são as histórias que esse povo conta? Quais são os mitos que eles contam? Assim como eu citei anteriormente. Essas pequenas histórias, essas grandes histórias vão te dar uma ideia de molde dessa região. Vão fazer com que essa região se torne ainda mais viva. Porque esse povo viveu. E dependendo de quantos anos já se passaram, eles vão ter algumas tradições, eles vão ter vários medos que eles têm até hoje. Um exemplo é que as ruínas de Solvar guardam muralhas que ainda queimam, mesmo séculos depois de sua queda. As pessoas daquela região, então, acreditam que o fogo só se apagará realmente quando o último de uma determinada linhagem, ou a linhagem real, realmente morrer. Em Legend of Zelda Breath of the Wild, as ruínas e as torres antigas contam uma história silenciosa de um mundo que esqueceu quem são seus próprios heróis. O passado, então, ele dá peso ao presente. Quando o jogador, então, ele pisa numa estrada antiga, ele sente o eco da história daquele lugar. Um erro comum que nós, como mestres, cometemos é criar aquelas nações totalmente isoladas, como ilhas sem conexão. Você cria uma cidade aqui, mas elas não estão conectadas entre si. Mas o mundo real, então, ele é feito de trocas, influência em fronteiras vivas. Então, essa cidade aqui, essa cidade aqui, essa cidade aqui, elas vão ter uma fronteira e eles vão fazer trocas entre eles. E aí você determina como vai ser. Um exemplo aqui é que os vinhos das planícies carmesins, então, só é fermentado com as uvas do Vale de Mirth. Sem essa aliança comercial, ambas as culturas desapareceriam. Em The Witcher também, os reinos do norte e Nilfgaard vivem de trocas políticas e guerras constantes. E é essa tensão real que torna o mundo tão coeso e plausível. As conexões, elas criam credibilidade. Você mostra aos seus jogadores o que cada povo ganha e o que cada povo perde um com os outros. E o toque final de tudo isso é você criar personalidade e perspectiva para esses povos. Você cria NPCs e viajantes que lhes dão voz àquela região. Eles vão sempre estar viajando de um ponto a outro, de uma cidade a outra, ou eles vão estar viajando entre as fronteiras desse seu mundo. E eles vão estar, então, contando histórias, passando rumores, falando sobre boatos de cada um desses povos. Por exemplo, é um cronista que ele realmente fica viajando da cidade A para a cidade B, da cidade C, da cidade D, tal. Toda vez que ele faz essas viagens, ele descreve os costumes locais da outra região. Uma região que ele esteve, de um povo que ele encontrou. Mas, toda vez que ele conta essas histórias, tem um viés pessoal dele. Ele acha o deserto mais bárbaro, o norte frio demais, os ilhéus supersticiosos. Essa voz parcial que ele dá às histórias dele transforma então a descrição em narrativa. Os diários de Skyrim e Dark Souls, eles usam muito esse truque. Você nunca lê a verdade, apenas a versão de alguém de uma determinada história. Isso faz o mundo parecer vivo e cheio de subjetividade. Quando cada região então ela tem uma voz própria, o mapa deixa de ser apenas papel e vira memória. Construir regiões e povos de forma orgânica é dar alma ao seu mundo de RPG. Cada vila, cada sotaque e cada crença é uma nota da mesma sinfonia. Não importa o tamanho do mapa que você cria, o que importa é o quanto esse mesmo mundo, esse mesmo povoado, essa mesma região, ela respira. Agora eu quero saber de vocês, se já criaram povoados, regiões diferentes entre si, e o que fez com que os seus jogadores lembrassem desses mesmos povoados? Deixe nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo, que o Script esteja com vocês. Até mais!